Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 25 de novembro, volume 2, trecho 31. Primeira parte. Jesus criança chupa e ela chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorável Jesus continua a fazer-se ver toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: Diga-me o que você quer. E eu imediatamente lhe disse: Querido Jesus meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: Te contentaria com tal que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejam, eu os darei. Então, nesse primeiro momento, né, a Luísa, ela tem o desejo, né, que é o mesmo desejo de Jesus, né, que todos se salvassem, que todo mundo se convertesse. E Jesus, né, diz para ela e para nós que se todos tivessem a boa vontade de salvar-se, ele, né, faria com que fossem salvos, por mais mal que fossem, né? Ele daria salvação. Se ele encontrasse realmente, né, hoje, por exemplo, quem quisesse se salvar, ele por causa, acredito até dos filhos da divina vontade, ele salvaria essas criaturas, porque é é a vontade dele, né? É a nossa também. Mas as criaturas não querem ser salvas, né? Todos os dias, pelo menos um vídeo daqueles que a Aline coloca lá no grupo Fiat, tem criaturas ali que já estão, né, digamos assim, com o pé no inferno, né? Elas estão buscando um caminho que pode ser com que elas às vezes não encontrem, né, um retorno. Elas estão indo a caminho do precipício, das trevas, da escuridão. E a gente não pode julgar, né? Mas é o que às vezes a gente percebe, né? Em alguns vídeos. Não todos, né? Aqueles principalmente do Pedide lá, aqueles lá, muitas vezes eu tenho essa sensação, esse sentimento, assim, lá no fundo, que aqueles lá já fizeram a escolha deles, né? Mas só Deus é quem sabe. Continuando. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se, e com grande desgosto nosso, né, encontramos um número tão escasso que dá pena de pensar. E entre esse escassíssimo número estava o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes e parte das almas devotas, mas nem todos de corato. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos, e Jesus derramou de sua boca na minha as amarguras, as suas amarguras. Né, quando Jesus nos mostra, né, que poucas pessoas querem se salvar e que
É com grande desgosto também que nós vemos, né, esse número tão escasso, que dá dó de pensar, porque dói no coração, né, de saber que, principalmente, né, o sacrifício que Jesus fez, né, o quanto ele sofreu e sofre por cada criatura, e a criatura não quer ser salva. Isso é uma coisa assim incompreensível. Não dá para compreender uma coisa dessa. É por falta de conhecimento mesmo que a pessoa ela ela vai por esse caminho. É falta de ter, né, uma intimidade com Deus, de ter uma amizade com Ele, de buscar conhecê-lo. Porque quem conhece, quem está assim ligado a Ele, dificilmente vai fazer essa opção de, de não querer se salvar. E Jesus nos mostra, né, todos os dias as várias ofensas que ele recebe, né, e nos faz partícipe desses sofrimentos dele quando nós assistimos esses vídeos que eu acabei de mencionar. E ele derrama, né, na nossa boca as amarguras, né, porque nós acabamos falando delas, né, na nossa meditação. Então, essas amarguras de Jesus, elas são derramadas na nossa boca e a gente derrama também, né, nas nossas partilhas. Depois disso, me disse, estando no aspecto de criança: minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que a adoce. Eu lhe disse: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa poderia te dar? E ele, criança, me disse: faz-me chupar o leite dos seus seios, e assim poderás adoçar-me. E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se nos meus braços e começou a chupar. Enquanto isso, me veio um temor que não fosse o menino Jesus, mas o demônio, e por isso pus minha mão sobre a sua testa e lhe fiz o sinal da cruz, per signum crucis. E Jesus olhou para mim todo ofensivo, aliás, desculpa, olhou para mim todo festivo, e no próprio ato de chupar sorria, e com aqueles olhos vivazes parecia que me dizia: não sou demônio, não sou demônio. Neste trecho, né, Jesus estava pedindo um alívio para a amargura. Ele queria que fosse adoçada a boca dele. E essa forma, né, que a Luísa explica em seguida, né, de Jesus desejar, né, que adoçasse a boca dele, é uma coisa como a Luísa contextou que acontece entre a alma dela e Jesus. É algo assim que não é no humano, ali no físico, no material. É sobrenatural, é a alma dela sai do corpo e encontra Jesus menino, e aí esse ato dele, né, sugar o leite dela é algo espiritual, né? E, e ele dá esses exemplos para que nós pudéssemos assim, para que nós possamos vislumbrar, né? Visualizar, né, um ato dele. Mas na verdade ele quer dizer para mim, para o meu entendimento, que ele precisava de um colo de mãe ali, ele precisava, né, desafogar ali o sofrimento dele, ele queria um alívio para o sofrimento dele, né, então tendo, ele tendo se colocado, né, nos braços dela, é como ele estivesse ali se colocando nos braços da mãe dele, né, ele sentia ali um carinho de mãe, um amor por ele, um desejo de diminuir o sofrimento dele, né, acalmar o coraçãozinho dele, que, né, o coração de Jesus sempre foi o mesmo desde o ventre de Nossa Senhora, né? Um coração que sofredor, né, que sofre por amor o tempo todo, sem parar. Até dormindo, Jesus estava, né, sofrendo, o pouco que ele dormia. Então,
ele, ele olhava para ela, né, todo festivo, né? Eu fiquei imaginando meu filhinho mamando em mim quando ele era criancinha né, e sorria assim, mamando, sorria. Olhava pra gente, assim, olhava dentro dos olhos da gente, assim, com aquela pureza, com aquele olhar, assim, aquele amor, né? Uma coisa que, né, só quem é mãe que já que sentiu e não tem nem como descrever. É a coisa mais linda do mundo, um bebê mamando na mãe e sorrindo, né? Então, nesse sentido, assim, de ter um conforto ali para tanto sofrimento, tantas ofensas, né? Tanta rejeição, tanta ingratidão, né? De as pessoas não quererem ser salvas, né? E apesar de tudo, né? O que ele fez, o que ele faz, a criatura se nega ainda. Escolhe o mal ao invés de escolher o bem. E depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também a boca amarga pelas amarguras que tinha derramado em mim, sentia ver as vontades de chupar o leite do lado de Jesus criança, mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo! Mas quem pode dizê-la? Então encontrei-me em mim mesma toda inundada de doçuras de contentes. Então a Luísa, ela, ela explica aqui, né, que quando Jesus criança se amamenta de meu peito, o corpo não participa em nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma, parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E quando quer fazer isto, ele é sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre, ou na abóbada do céu, ou bem girando por outros pontos da terra. Agora, como em algumas ocasiões disse que voltando em mim mesma sentia uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia chupado, é porque ao chupar às vezes parecia que eu fazia um pouco forte, tanto que parecia que com aquelas chupadas, queria puxar o coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor e a alma retornando em mim mesma o participava do corpo. Tem um Jesus, né, depois dele se saciar, depois dele acalmar, depois dele repousar na alma da criatura que vive na divina vontade, a criatura também sente essa necessidade, né? Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de sofrimento, em que nós também queremos, né, um conforto por parte de Jesus, né? Um exemplo assim que a gente precisa muito é quando a gente perde um ente querido, né? Quando perde um pai, uma mãe, ou perde um filho, né? É somente quem está unido com Jesus mesmo que pode suportar aquela dor, né? Principalmente a mãe perder um filho, né? É a coisa, acho que pior que pode acontecer com uma pessoa. E só nessas horas só Jesus para confortar o coração, só ele para acalmar, só ele para trazer uma paz e a pessoa não desesperar, né? Não se desesperar. Então, nesse momento, né, a gente também sente, né, necessidade dessa doçura de paraíso, né, vinda de Jesus, né, doçura de paraíso que é paz, que é confiança, que é conformidade com a vontade dele, né, então é nesse sentido que eu entendo esse trecho, né, e quando a Luísa explica, né, que o corpo não participa em nada, né, isso que aconteceu com ela, de Jesus ter, né, sugado o leite dela e ela o dele, né? É tudo, né, espiritual, né? E é quando
corpo, né, ele não participa de nada, é a alma, né, que vai, né, se unir a Jesus para ele poder, né, realizar isso tudo que ela descreve aqui. Mas isso não quer dizer que ela não sinta uma dor física. Ela sente, né? Ela sente uma dor no peito, que é porque parecia naquele momento, né, sobrenatural que eles viveram, que parecia que ele queria puxar o coração dela, né, de dentro do peito. Tamanho era a dor de Jesus, tamanho era a necessidade dele de sentir um alívio a tanto sofrimento que as criaturas causam a ele, né? Principalmente com a ingratidão, porque só quem é mãe e pai sabe o que é a dor de um filho ingrato. É algo assim que corta o coração, é algo assim que não tem nem palavras para descrever, né? Imagina a dor de Jesus, a dor de Deus, né? De ter dado seu filho, né? Para que as criaturas fossem salvas. Seu único filho, ele colocou para ser sacrificado, né? Para que a vida dele, né? Dar a vida dele para nós termos a vida de Jesus. E a criatura não quer. Diz: não, eu não quero. Eu não preciso de você. Eu me viro sozinha, né? E me viro as costas para Jesus é uma dor muito forte, né? Por isso que parecia que ele queria puxar o coração dela de dentro do peito, de tamanha era a ânsia dele, né? Por sentir um alívio do sofrimento. E ela diz ainda: isso acontece também nas outras coisas, como por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma dor tal que me sinto morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo. Então é verdade que não posso mover os dedos, os braços e assim os demais sofrimentos dos quais o Senhor me faz partícipe. Se tivesse que dizer tudo, me alongaria demasiado. Então a Luísa, ela passa, né? Por essas dores mesmo da crucificação, né? Com Jesus estendendo ela sobre a cruz, né? E cravando os cravos e tudo mais, mas é tudo também espiritual. E nós hoje não precisamos fazer isso, não precisamos passar por isso, né? Quem está lendo o livro do céu, quem está recebendo esse dom de viver na divina vontade, né? O sofrimento nosso é diferente. E um dos maiores sofrimentos, o martírio dos martírios é saber de tudo que está no livro do céu, de que esse livro foi feito para todos, né, viverem dessa santidade e as criaturas não querem nem ser salvas, que dirá serem santas, né? E então a gente vê na situação de que está na humanidade, indo abismo abaixo, a gente não tem mais vontade de viver nesse mundo. Então, nosso sacrifício, nosso martírio, nosso sofrimento, a nossa cruz é continuar a viver aqui, né? Vivendo em meio a essa desordem, né? Pouquíssimos os filhos da divina vontade que estão buscando, né? Essa ordem pela qual eles foram criados, buscando essa santidade, mas fora do nosso grupo do WhatsApp, eu, pelo menos, não vejo ninguém buscando essa santidade, né, que está trazendo aqui no livro do céu. Então, é um sofrimento muito grande, né? É sentindo a dor de Jesus mesmo, porque é isso que ele sente, né? De, de ser tão rejeitado pelas criaturas. Ela diz também: recordo também que enquanto Jesus fazia isto, de chupar meus seios, nem lhe punha a boca, mas do coração era de onde me sentia sair aquela coisa que chupava, tanto que enquanto isso fazia, às vezes sentia-me arrancar o coração do peito
e às vezes sentia vividamente dor. Dizia-lhe, meu querido, és muito impertinente. Falo a mais ficar, pois dói-me muito. E ele estava rindo, como uma criancinha, né? Jesus menino. Então, esse ato dele, né, espiritual, de puxar, de sugar, né, ele queria sugar o coração dela, né? Ele queria, como que quase arrancar o coração dela do peito. Tamanho era a necessidade dele de, de alívio, né? De, de encontrar ali um conforto, falta palavras até para explicar, né? O que ele queria com esse ato, né, de querer arrancar o coração dela. Ele queria o coração dela para ele, né? Totalmente para ele. Então, ele queria o coração dela unido ao coração dele, né? É isso que eu consigo entender. Assim também, quando me encontro, eu chupando Jesus, é de seu coração que tira esse leite, ou bem sangue, tanto que para mim é o mesmo chupar de seu peito que se bebo de seu lado. Acrescento ainda outra coisa, que o seu senhor de vez em quando se digna verter da boca um leite docíssimo, ou bem me faz beber de seu lado seu preciosíssimo sangue, e quando faz isto, de querer chupar de mim, não chupa outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu, porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo. Então é verdade que às vezes, no mesmo momento que ele chupava de mim, eu chupava dele e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude. Tanto leite, né, que é espiritualmente falando, assim, figurativamente falando, tanto leite quanto sangue, né? Os dois, né, quando ela extraía do peito de Jesus, essas duas coisas, tanto leite como sangue, são a mesma coisa para ela, né? Porque tanto uma coisa quanto outra, ela diz que é ele que deu para ela. Ela não tem nada, né? Como a gente sempre diz aqui, a criatura por si só, ela só é capaz de fazer o mal, ela só é capaz de ter mal dentro de si. Todo o bem que há na criatura vem de Deus. Então, né, ela diz que o que saía dela não era outra coisa senão o mesmo que ele dava a ela, né? Porque tudo vem dele. Então, ele estava ali querendo se aliviar, né, o sofrimento, aliviar o sofrimento dele, né, tirando dele mesmo, né? Porque é ele que está ali. Então, porque só ele é capaz de suprir, né, todas as necessidades dele mesmo, né? Ele sempre buscou junto do Pai, né? Nas orações que ele fazia na humanidade dele aqui, quando ele estava aqui no meio de nós, ele sempre, né, voltava os olhos para Deus Pai, pedindo, agradecendo, né, sempre nesse ato de contar com o Pai, né? De, de ofertar tudo a Ele, de dar toda a glória a Ele, é tudo, né? Um com o outro, né? Nesse relacionamento, e é esse relacionamento que Ele quer, né? Da criatura, né? Que a gente também, né? Tenha esse mesmo desejo dele, né? De, de salvação pelas almas, né? A mensagem principal aqui, né? De tudo isso que aconteceu é porque ele ele quer salvar as almas, mas as almas não querem ser salvas, né? A mensagem principal é essa. A maioria das almas não quer ser salva, senão, se dependesse dele, ele salvaria todas elas. E bastaria só uma gota de sangue dele
para isso acontecesse. Não precisaria derramar todo o sangue dele, não precisaria ser tão fragilado do jeito que ele foi, mas ele quis, né, que a criatura soubesse que ele deu tudo que ele podia, né? Fez tudo o que ele podia, se doou todo, por inteiro, não restou nada dele. Até a mãe dele, ele deu para nós ali, né? Totalmente, né? Desapegou de tudo ali, naquele momento, até da mãe dele. E nos deu ela, né? Também para nos ajudar nessa conversão. Então, da parte dele, tudo foi feito, né? Agora depende de nós, né? Depende das criaturas quererem ser salvas e os filhos da divina vontade existem para ter essa mesma vontade de Jesus e trabalhar, né? Divulgando os conhecimentos, trabalhar, né? Levando o conhecimento de Deus para as criaturas, para que elas possam também desejar serem salvas, pelo menos, se não quiserem santidade divina, mas pelo menos a salvação elas precisam querer. Amém, Fiat.